repetir direitinho, ó. Ela disse que uma taça quebrou, um prato e uma garrafa de água de vidro quebrou. Então, isso é a característica de ou presença de espíritos ruins, trevosos, ou displasia energética. O que é displasia energética? É quando a nossa energia ela não gira bem. A energia humana e dos animais também, toda a energia ela gira. Você vê que a Terra gira, a constelação gira, tudo gira. No seu peito gira. A energia masculina gira para o lado esquerdo. E a energia feminina gira para o lado direito. Aí se encontram e viram uma energia só. Assim, é a mesma coisa do átomo. O átomo gira, o próton gira, o elétron gira. Aí quando esse giraba, ele entra em displasia de velocidade, aí ele começa a quebrar coisas. Você está entendendo? Quebra coisas. Então, às vezes é espíritos, às vezes é macumba, e às vezes é displasia. O que é displasia? Sentimento de rancor, sentimento de dúvida, sentimento de raiva, sentimento de ódio. Os dois sentimentos aí geram uma energia. E essa energia ela tem um tino muito forte e ela sai quebrando. Prato, colher, xícara, sem nada dentro. A xícara não tem nada e quebra. Veja aí, displasia energética. Joilson de Assis. Olha o título, displasia energética. Joilson de Assis. Do jeito que existe displasia hormonal, existe displasia energética. A lua minguante é um logof. Quando ele está guardando as informações nas pastas. A lua minguante ela é tão importante quanto a lua cheia, só que ela é um logof. A Terra está absorvendo energia e guardando. Quando você desliga um computador, aparece o nome logof. O que é logof? Aí ele vai pegando as memórias, vai guardando tudinho nas gavetas. Então, assim, cair coisa da mão, tem que ver, tem que fazer uma análise do que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Porque pode ser que alguém tenha feito um feitiço ou oração contrária contra você. Aí dá isso. Pode ser macumba, dá isso. Pode ser displasia energética. E aí a displasia energética, ela gera muitos outros. A displasia energética é um ninho para qualquer demônio. Mas antes, mesmo independente do demônio, ela sai quebrando coisa, torando, rasgando, quebrando, do nada. Mas por que os demônios gostam tanto de displasia energética? Porque é uma energia doida. Exemplo, o poltergeist, ele existe onde tem a displasia energética. Onde tem poltergeist, teve abuso ou tipo de sexo não permitido. Pode olhar, onde tiver poltergeist tem esse treco-treco, gente com raiva e com amor, gente gostando e não gostando ao mesmo tempo, chamado displasia energética. Isso nos Estados Unidos, na casa Wettville, todo lugar. Agora, mesmo que haja algum moído, mas não há o amor e o ódio ao mesmo tempo, então não há poltergeist. Quem está me entendendo, gente? Mas se a pessoa considerar errado e ela gerar aquele amor e aquele ódio ao mesmo tempo, aí gera uma displasia. No caso, a displasia do poltergeist. O poltergeist, ele consome essa energia como uma placa solar. E aí ele ganha poder na matéria, ele começa a empurrar a pessoa, ele começa a bater em padre, em pastor. Onde tem poltergeist, tem que ter esse sentimento, esse duplo sentimento. E principalmente envolvendo pessoas jovens, crianças, mocinhas. Agora, se houver a permissividade, não tem a displasia. Para ter quebrado tanto assim, pastor, senti que era alguma coisa. Em cada dia quebrou uma coisa. Isso pode estar ligado à energia e a espíritos, né? Quebra tudo, carro, quebra tudo. Quebra tudo. Eu já sofri muito com isso já. Já houve casos de todos os carros quebrar, relógio quebrar. Teve uma vez que quebrou, eu tenho 5 relógios, que eu gosto muito de relógio. Relógio da mão parou, os da parede parou, o da igreja parou, os 2 carros quebrou,
os pratos quebraram. Aí o cara fica todo sem saber o que é que está acontecendo. Aqui caiu 2 pratos depois da janela, era minha mãe e outro meu e da minha irmã. Mãe, não quebrou, mas o meu sim. Então, olha, coisas quebrando, você tem que analisar o que é. Primeiro, displasia energética. Veja aí no nosso canal, na nossa igreja online, displasia energética. O que é displasia energética? É quando a pessoa gosta e não gosta ao mesmo tempo. Odeia, mas não odeia. E esse sentimento chamado displasia, ela mexe com a energia que você tem no peito. Aí a energia ela tá assim, ó, zum, 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 ela, zum, 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 zum. Seria o tempo do carro. O carro. Aí quando o carro está fora do tempo. Então a energia de displasia ela faz isso. A displasia vem da onde? Vem de práticas consideradas pecaminosas. Entendeu? Se você considera que batom é pecado, então se você usa batom e fica gostando, não gostando. Não precisa ser coisa muito grave, não. Ama e odeia o marido ao mesmo tempo, odeia e ama uma pessoa, aí provoca displasia. Entendeu? Ou tem algum tipo de relação que a pessoa é proibida, alguma coisa, e a pessoa não sabe lidar com essa situação, gera displasia. A displasia energética. Muito ódio, muita raiva, muito rancor, gera muito medo, gera. Então, os sentimentos, eles geram energia. Sentimentos é energia pura. Você está entendendo? A pessoa que fica... Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O cara está com muito medo. Aí, aqui, mexe com a... mexe da displasia. Coisas proibidas pela sociedade, pela cultura, pode gerar isso também. E aí vem espíritos, né? A presença de espíritos gera displasia, começa a quebrar coisa dentro de casa. Pessoas consagradas ao inimigo também poderão ter esse problema, ou santos ou deuses. Aí ou seja, a displasia energética, ela atrai o pior dos demônios. O pior chama-se Poltergeist. Os especialistas em demônios eram alemães. Poderia ser judeus, né? Mas os judeus, eles são especialistas, mas os alemães se tornaram mais ainda. E aí até o nome Poltergeist é alemão. Significa demônio barulhento, que ele sempre foi barulho. Ele mexe com as panelas, ele chuta tudo. E ele tem poder na matéria, ele pode prender as mãos, ele tem poder na matéria. E aí, a displasia energética, por exemplo, eu já acompanhei vários casos de displasia energética. O que eu posso dizer aqui foi um caso que a menina se perdeu, né? E o pai ficou odiando a filha. Mas mulher foi feita para dar mesmo, né? Mas aí, quantas mulheres não se perdem no mundo? Não é verdade? Mas o pai gerou aquele ódio terrível. Ele é violento, o Poltergeist é muito violento. Ele mata as pessoas. Meu fogão ficou zoando, olha aí, tá vendo? Então tem que ver se é da casa, o que é que tá vendo? Amassa panela, cai panela de noite. O cara diz, é rato, não, às vezes é o Poltergeist. Então o pai ficou com ódio da filha, porque achou que a filha estragou o nome dele e tal. E aí começou a acontecer fenômenos, a filha ficou possessa, e ele disse que era pombagira. Mas o próprio espírito, quando manifestou, disse, eu estou aqui não é por causa dela não, estou aqui por causa dele. Ele que odeia a filha, porque a filha se perdeu. Mas quantas mulheres não se perdem no mundo? Mas depende do pai. O pai, ele odiava isso. Então, você está me entendendo? Se a filha dele tivesse se perdido e ido para motel, dado para todo mundo, e ele não tivesse raiva, o Poltergeist não tinha chance nenhuma. É o sentimento, eu amo ela, mas odeio. Eu amo meu pai, mas odeio. Eu amo minha mãe, mas odeio. Eu amo meu marido, mas odeio. Aí esse sentimento chama-se partilha de sentimento. É a pessoa amar e odiar ao mesmo tempo. Eu odeio meu irmão, passou a mão na minha bunda. Eu transei com minha irmã, não sei o que lá. E isso atrai os demônios. Porque tem muita gente que transa com irmã, mas não atrai demônios. Eu não estou entrando na questão de pecado ou não. Estou entrando na questão da mente.
Então, a pessoa fica... Aí atrai. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. As pessoas não guardam o coração. Misericórdia, que ódio tão grande, pastor, é esse? O ódio, ele emite uma onda magagaca. Dizem que o amor e o ódio andam juntos, sim, mas ele não pode estar de displasia, não. Se houver displasia, é como se fosse uma antena. É como um HD de celular. O celular, quando está com muita coisa no HD, ele não esquenta. E aquilo ali dá doença, né? E explode na cara do cara. Mas quando você vai olhar, é porque o celular está com muita informação. Pode ser da casa também, pode ser da casa. Mas eu não estou falando de fantasma de casa. Eu falei essa semana, né? De fantasma de casa. Que eles são perigosos. Mas eu estou falando de displasia. A displasia, queira ou não, vai atrair fantasma. Entendeu como é a coisa? Vai atrair demônios. Cristo já falou. Guarda o teu coração. A pessoa não está guardando o coração. Guarda o teu coração. Porque acontece uma coisa com a pessoa, pronto. Quantas irmãs na igreja foram inauguradas? Nunca houve problema com demônio nenhum. Nenhum. Teve delas até que o pai disse, vai lá, minha filha, fica com o quarto aí. Mas essa, coitada, essa se lascou todinha, porque o pai amaldiçoou, o pai odiava, tá entendendo? Bem, o ódio do pai fez isso. Mas o pai é culpado? Porque ele tem que considerar. Todo mundo erra, todo mundo tem falha. Tá entendendo? Tem que considerar a coisa. E guardar o coração. Mesma coisa é chifre. Eu conheço homens que botam chifre na mulher. Mas ela não odeia ele. Ela ora para que ele, né, se ajeite. Aí esses homens se dão muito bem, mas muito bem mesmo. Mas tem homem que se olhar para a bunda da outra, a mulher maldita, condenada, miserável, isso é um peste. Fica olhando para a bunda das outras, olhando um filme pornô, é um safado. Aí começa a gerar aquele ódio. Toda casa que odienta tem demônios. Eu não conheço uma. E no mundo espiritual aparece um cabaré. Você sonhar com cabaré, às vezes é isso. Casa cabaré. É aquela casa que o cara ama, odeia, depois ama. Tu não presta, macho. Tu não presta, homem. Mulher não presta essa merda. Isso, meu amigo, não tem casa no mundo que fique sem demônio. O demônio, é ali, bora. Pode ser crente, espírita, judebo, pode ser o que for. Eu não conheço uma, posso um dia até conhecer. Casas que vivem em conflito constante. Não tem demônios. Não conheço uma. Conflito todo casal tem. Eu estou falando assim, eu odeio você, mas eu não odeio, eu te amo. Entendeu? Agora, uma coisa pode ser considerado. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu quero que o senhor quebre a palavra de outro pastor. Eu digo, o que foi que houve? Porque o marido dela tem umas 2 raparigas, né? As raparigas são tudo apaixonadas pelo marido dela. O marido dela tem. E aí, ele é um bonitão, ele tem 2 mulheres, né? E ele sustenta todas as 3. Olha. E aí ela foi pedir oração na igreja e contou o caso ao pastor. E o pastor disse, não se preocupe, mulher. O seu marido vai morrer. Eita lasqueira, velho. Aí ela disse, não, eu não quero que meu marido morra. Eu quero que ela deixe as putas. Ela tem 2 ou 3 filhos com ele. Não quero que meu marido morra, não. Eu amo meu marido. Mas não se preocupe, com Jeová é assim, Jeová vai abrir a cova e ele vai cair dentro. Ou ele vai morrer ou ele vai ficar aleijado em cima de uma cama. Eita, rapaz, isso foi muito forte, não foi? Eu não ia mais nunca nessa igreja. É melhor o cara ir pro cabaré. Oxe, que igreja doida da molesta é essa, rapaz? Quando o pastor não era crente, o pastor vivia no cabaré. Agora dá uma de santão. Olha, no mundo espiritual, cabaré é lugares de conflitos, de displasia. E aí ela foi e disse, não, pastor, eu não quero que meu marido morra nem fique doente. Eu amo ele, a gente faz amor, eu só quero que ele deixe as quengas. Sim, mulher. O outro pastor amaldiçoou. Olha, sentimentos confusos, aí fizemos uma bem cumba, quebramos as palavras do pastor, tá entendendo?
Mas o outro pastor, ele foi muito incisivo, né? Deus vai abrir a cova, ele vai cair dentro, e se ele não cair dentro, ele fica aleijado em cima de uma cama. Ela não quer um homem em cima de uma cama, ela quer o homem dela. Por favor. Mas já tem outras que nem ligam. Essa mesmo não ligava, não. Ela queria que ele deixasse, mas não ligava, não. Mas tem umas, meu amigo, que se o cara olhar para a bunda da outra, maldito, miserável, vai dar uma doença, vai dar um CA, aí gera uma displasia. Gera uma displasia. Eu já acompanhei casos de mulher que não dava pro marido, o marido pegava outra, ela ficava com raiva e não dava mais, a mulher pegava outra e não dava mais. Tilebum! Aí explodiu. Porque ela não dava porque o marido pegava outra, e o marido pegava outra porque ela não dava. Aí a bomba explodiu. Adeus relacionamento, né? Então assim, a pessoa mesmo procurou. Gera uma displasia energética. Essa displasia energética, se fosse provocar doenças, mas ele provoca demônios. Toda casa que tem muito conflito, mulher que gosta de brigar muito com o marido, filho que gosta de brigar muito com o pai, pode procurar, tem sombras dentro dessa casa. Tem sombras. Tem mulher que nem liga, tem mulher que só... tem mulher que não liga não. E nem amaldiçoa, nem amaldiçoa. O bicho é safado, tem uma rapariga ali, outra acolá. Mas o cara é legal, ele trabalha bem, o cartão de crédito dele é bom, ele paga bem. E aí, cada um, meu amigo, faz o... Não, mas eu vou amaldiçoar, eu vou falar, pois pronto, chame o demônio para dentro da sua casa. Tem gente que quando tá com raiva chama o demônio. Chama. Isso é genético, viu? Meu amigo, isso é genético, isso vem de pai e mãe. Isso é irresistível. O cara que tem um pai e uma mãe que chama o demônio quando está com raiva, quando ele tiver com raiva, ele vai chamar o demônio também. Chama o Satanás, chama tudo. Mas é uma coisa assim que sai pela língua como se fosse um arroto. Não dá para segurar, tem que fazer uma libertação. Pessoas que chamam pelo demônio. Chamou, ele encosta. Chamou, ele encosta. Então assim, aí a displasia energética tem essa característica. Veja a displasia energética, eu passo 1 hora explicando displasia energética. Deus falou, guarda o teu coração. Então assim, é porque é muito difícil as emoções, né? É muito difícil, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora, a segunda parte dessas coisas quebrando é espírito. É espírito. Presença de espírito. Aí o prato faz pá! Aí quebra relógio, aí quebra porta, sai quebrando. Entendeu como é a coisa? Então, como saber, pastor? Tem que ter uma análise muito minuciosa, porque isso pode ser da casa, um poltergeist da casa, isso pode ser da pessoa, entendeu? E isso pode ser enviado. Geralmente os enviados se apresentam, tá? Os enviados se apresentam. Quando é macumba ou feitiço, vem um aviso, vem um sonho, tá? Chamar nome feio, às vezes não é invocar o demônio, mas depende do nome, né? Meu marido gosta de chamar um nome feio, principalmente o nosso quarto. Até falei para ele parar de chamar esses nomes. Em cima da nossa cama. Aí batiza, né? Batiza. O palavrão mais falado no Brasil, ele não é uma maldição. Ele é uma falta de educação. Mas todo mundo chama, até na hora do amor. E Eita! P-O-R-R-A. Todo mundo chama, até pastor chama. Chama. Mas esse palavrão não é tão perigoso assim, né? Porque essa palavra P-R-R-A é um gozo, né? É um gozo. Agora, esse nome 10, né? Esse nome é pesado. É pesado. Esse nome é pesadíssimo, né? Graça ao contrário. Quem não tem problema com poltergeist, não se meta, tá? É muito perigoso. Esses palavrão, BU, PO, eles não são tão perigosos.
Existem alguns que são mais perigosos, como falta de graça, né? Chamar um demônio, chama mesmo, tem gente que chama mesmo. Deixa eu ver mais. Gosto muito do tipo, eu não gosto de nenhum tipo de palavrão. Isso é bom. Então, tem algum comentário? Então, assim, a displasia, nós somos energias. E a displasia é a falta de ritmo da energia. O ritmo, assim, é como se fosse uma música. Pá, para, pá, 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 para, pá, pá, pá. E quando tá displasia? Para, pá, 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 pá. Aí gera o quebra-quebra. Se me ver xingar, corre porque já tô passando. Porque não xingo mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom. Eu não oro mais para outras pessoas no meu quarto. Cria um elo de ligação, cria. E não ore por ninguém à noite. Só se for na igreja. Na igreja é um ambiente para isso mesmo, né? Não ore no seu quarto nem na sua cama. Até o Zap, quando você for para a cama, não olhe nada negativo. Você fica assistindo o celular e outras coisas. Eu sonhei com um homem com corpo de homem e rabo de peixe. Ele atacava você? Atacava? É um sereio, né? Então, está bem explicado sobre displasia? Pastor, e como evitar a displasia? Tomando banho, cantando. Cantando, música, tomando banho, andando descalço. Aí você organiza suas energias. Você também pode girar para o lado esquerdo 7 vezes. De braços abertos. Tomar banho frio, controla as energias. Essa energia, ela se acumula, né? Dona Neuza, Deus te abençoe. Vamos orar por ela, tá? Louve, cante, bote uma música. Barulho de dentro também ajuda. Bota água na boca e vibra um dentro no outro. Colocar um pano molhado na nuca, andar descalço, tomar banho, fazer sexo, perdoar. Tudo isso tira a displasia. Tudo isso. O primeiro contato que eu tive com a casa cheia de displasia foi numa cidade pequena que eu dirigi a igreja. E lá me falaram que tinha 2 velhinhas cegas. E que elas queriam oração, tal. E eu fui lá na casa da velhinha. Eram 2. Cidade pequena. Mas elas chamavam muito palavrão, as 2. E chamavam muito pelo diabo. De dia, meio-dia, a casa era escura. Meio-dia a casa era escura. Era uma velhinha chamando palavrão, a outra chamando. A outra, respeita o pastor. Respeito não, sua lasqueira. Ele sabe que eu sou assim. Aí começava a brigar as 2. Aí elas chegaram para mim e disseram: eles estão aqui. Estão olhando para você. Olha! Eu digo, eles quem? Eles. Tá lá em cima do pé de goiaba. Aí eu olhei o pé de goiaba balançando sem vento, ó. Pé de goiaba balançando sem vento. Eu digo, ih, casa assombrada. Mas vocês querem que ore? Eu vou orar. Pai nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça. Tudo foi embora. Eu não expulsei ninguém. Eu orei, abençoei elas. Mas elas viviam se xingando as 2. Era xingando pesado. Desgraça, miséria, condenada, peste, miserável das costas oca. Olha, infeliz. Olha, as velhas 2. Hoje, depois de 30 anos, eu passo por lá, ainda tem a tapera da casa. A tapera da casa é pesado. Isso atrai tanta coisa, velho. Não tem gente que gosta de ficar assim, né? Miserável, condenado, peste, blá, 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 blá. Isso vem de mãe, vem de pai. Elas vivem se xingando, Elas morreram, né? Nada, eu ia me meter nada. Quando elas disseram, eles estão aqui. Eu digo, eles quem? Em cima de um pé de goiaba. Olha, elas cega. Aí quando eu olhei pé de goiaba é duro, velho.
pé de goiaba se balançando e as outras árvores não balançavam. Ali, vamos orar? Vamos. Pai nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça, tchau. Fui-me embora, graças a Deus. Homem, eu saí com pintura nas costas. Foi. Até hoje, olha. Se passou 30 e poucos anos, eu ainda me lembro. Eu digo, Ave Maria, que lugar pesado. Lugar pesado, né? Olha. Olha. É verdade, pastor. Vamos chamar por Deus todas as horas. Chamar por Deus todas as horas. Agora, como eu lhe falei, tem palavrões que não somam assim, mas tem outros que são, né? A desgraça é a pior que tem, né? E é muito chamado no Nordeste. Porque esse negócio de chamar pelo diabo é genético. Vem de família. Não é questão de ser agu-caguinho, gu-caguinho, não. Esse negócio vem de genética, vem de família. Então, a família, quando xinga, e às vezes a pessoa aprende a xingar. Tem alguma pergunta sobre displasia? A questão do pecado é o seguinte: uma coisa pode ser pecado para alguém, outra pode não ser, e outra perdoa, outra não perdoa. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém, né? Mas uma casa que se xinga muito tem demônios. Eu não vi até hoje uma. Isso não quer dizer que as pessoas que moram nela sejam ruins, mas sofrem muito. Quanto mais o mal está, mais atrai coisa ruim, né? Então, mas isso não é assim na hora que a pessoa tá, que a visita tá. Isso é durante o copo cai no chão, e a mulher cai, desgraça, miséria. Olha. Aí de repente um prato quebra, condenado. Eita, Então assim, isso atrai coisa ruim. Não é questão de ser educado, não. É porque gera displasia. A displasia é automática, autotomamacaca, porque a energia é automática. Lembre-se do cara que foi salvar a Arca da Aliança, ele morreu eletrocutado. A energia é automática, entendeu? Ele queria só ajudar, entendeu? E o que você muito fala, muito atrai. Muito fala, muito atrai. Já houve casos de crente, tem problemas graves de rins, mas em 5 minutos, meu amigo, ai que agonia da pílula. Eles só falavam em doença, era um casal, mas só falavam nisso. Não tinha outro assunto. Eu sei que às vezes é necessário a pessoa conversar, né? Mas toda hora. Aí eles, pastor, eu estou aqui para o senhor orar por mim. Aí eu disse, mas vocês estão falando muito em treco-treco. E quando tinha uma pessoa que não tinha enfermidade, eles ficavam, tu não tem doença não, Virgem Maria, se admirava. Eita, tu não tem nada, nem pressão alta, nem nada. Eita, Virgem Maria é uma bomba. Bomba, la bomba. E bomba. Aí na hora da saída eu disse, irmão, a gente fez a oração, mas eu queria um procedimento seu. Aí ele disse, diga, não fala mais nesse nome não, Dodó, não fala mais em Dodó não. Não, pastor, porque eu só estou contando, aí contava, o vizinho teve, ciclano teve, fulano está lascado, fulano está no hospital. Oh, meu pai do céu. Era ele, a mulher e os filhos, tudo doentes. Olha, se você acredita em mim, na palavra, pare. Aí ele está bom. Aí ele parou. Quando ele parou, surgiu um transplante de rins. Aí ele fez o transplante e ficou bom. A mulher ficou boa e os guri ficou bom. Olha, o que muito se fala, muito se atrai. A sua vida será a soma de suas palavras. Então, a displasia existe. A displasia existe. E a displasia pode vir com qualquer pecado besta. E pode ser pesado também. A Yoho em Wettville veio de um pecado pesado. Veio uma punheta. O cara falando, porque o menino tá batendo punheta. Mas toda criança bate, todo menino bate. Não, porque é o diabo, que é o Satanás. Aí o Satanás vem mesmo. Porque você chamou, não é nem tanto por causa da masturbação. É porque você chamou. Entendeu como é a coisa? Eu vi, sabe em que eu vi? Batomba. Em que, rapaz? Batomba. Batomba era. Porque às vezes a pessoa muda de religião, mas não muda de procedimento. Então me chamaram para orar numa casa, certo?
Aí essa casa tem uma menina linda que trabalhava numa rede de supermercado. Aí essa rede de supermercado, ele exigia calça comprida e batom. E coque. Tinha que ter um coque, batom e calça comprida. Mas a mulher tinha uma lapa de bunda desse tamanho, uma guria de 20 anos, olha o tamanho. Quando ela sentava numa moto, uma banda ficava de um lado, outra banda, e a moto entrava no meio. Eita, você tem a bunda grande demais. Mas o que ela pode fazer? Ela tem culpa porque nasceu com a bunda grande? Homem, é olhar muito que se acostuma. E aí o pai, meu amigo, a gente é crente, eu disse pra ela não pegar esse emprego. Esse emprego é miserável, a pombagira está na minha casa. Ele falando, ó, olha, toda se pintando, mostrando o rabo, olha. Aí ela olhou, pastor, mas porque lá no supermercado eles exigem calça comprida e exigem batom. Deixa esse trabalho. Ela disse, não deixo não, que o senhor não me dá nada. Aí começou a discutir os dois. Pastor, eu quero que o senhor ore expulsando a pombagira. Aí os pratos quebrando. Gente do céu. Tá vendo com a mulher com rabo desse tamanho mostrando? Isso é uma Jezabel do inferno, miserável. Olha, o pai era agressivo que só, e a mãe caladinha. Eu digo, calma, homem. É porque ela tem a bunda grande. Ela vai enfiar essa bunda aonde? Aonde é que ela... É como aquela pastora da internet. Ela tem a bunda grande, o que pode fazer, gente? É se acostumar. Não, mas andar de calça, que na época era proibido o crente usar calça comprida, né? Olha. Aí lá vai. Mas o problema era no cara, velho. O pai xingava a filha de dia e de noite, de rapa, de pombagira, de tudo. A casa começou a quebrar coisa, até os espelhos quebravam. Eita, tá vendo, pastor? Isso que é o demônio. Mas é ele que estava invocando o demônio. Entendeu? Estava havendo displasia. Ou seja, se xingando mutuamente, porque ele não queria que a filha mostrasse a bunda. Mas é impossível você guardar a bunda daquela. Não tem como você esconder uma bunda daquela. É usar para ver se dá sorte. Eita! Usar como poder de atração. Olha, Então vai fazer o quê, velho? Vai fazer o quê? Vai usar uma calça de véi? Vai fazer o quê? O mercadinho lá, o supermercado não exige? Não, pastor, mas quem é crente rejeita o diabo. Aí um caso desse eu tiro fora, né? Eu digo, não, eu vou orar, eu vou ali mijar e desapareço. Porque não vai adiantar orar, não. Porque é displasia, entendeu? É displasia. Eu sei que é chato uma mulher de um rabo daquele tamanho andando. Não é chato por quê? Mas é dela, o que pode fazer? Deus deu uma bunda para ela, vai reclamar com Deus. Mas não é para mostrar. É impossível. Se usar uma saia, mostra mais ainda. É impossível não mostrar uma bunda daquela. É se acostumar, tá? Por favor. O que pode fazer? Agora você vê na Bíblia os reis de Israel mandando a mulher dançar e mostrar a bunda. Você vê que não é assim, é o conceito. É o conceito. Davi pegou a mulher de Urias. Aí ele foi castigado. Mas Davi trocou de mulher com filho e não foi castigado. Eita, que moído da pílula, velho. Tá na Bíblia. Quem disser que não tá na Bíblia, rasga a Bíblia. Davi tinha 18 mulheres. Dormia com 3, 4 de uma vez. Ninguém nunca disse isso para você, né? Nunca teve problema nenhum. Mas quando ele tomou a mulher de Urias, aí veio a lei e quebrou ele no meio. Mas antes, Davi tinha trocado de mulher com o filho. Foi. Davi era casado com uma mulher e disse, rapaz, porque a mulher é o seguinte, Davi casou com uma mulher, uma das 18 mulheres de Davi, tinha uma amiga. E elas cresceram juntos, viveram juntas. E aí, quando Davi casou com uma, o filho de Davi casou com outra. E eram 2 haréns diferentes, tinha um harém de Davi e tinha um harém do filho. Aí o filho, o Davi chegava no harém, aí estava olhando a mulher, chorando por causa da outra. Porque elas foram criadas juntas. Aí Davi chamou o filho. Aí o filho disse, sim, meu pai. Rapaz, eu me casei com essa mulher, mas ela vive chorando. É linda ela, né? É bonita. Bichona, né? Bichona. E aí?
Não, é o seguinte, ela foi criada junto com a outra. E ela gosta da outra. E ela tá chorando. A minha também tá chorando direto, a bichinha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar minha mulher pra você sua mulher, tá certo assim? Aí fica as duas tudo junto. Eu já tenho 18. Tá bom, tá certo. Apoio pra... Ei, psiu! Ela... Vem cá, chegue. Ó, eu vou fazer um bem pra você. Você é minha esposa, tá? Agora você vai ser a esposa do meu filho, tá? Aí você vai pra perto da outra. Aí vocês duas ficam no mesmo harém. Obrigado, Davi! Obrigado, Davi! Abraçou o Davi, deu cheiro. Eu vou pro outro harém, Vai. Mas só vai amanhã, tá? Hoje eu quero conversar com você. O pagamento! Tem que pagar, minha irmã. Epa! Mas tá na Bíblia isso aí. Eu vou hoje, vou lá pro harém do seu filho, tá? Não, hoje não. Você vai amanhã. Hoje eu não vou hoje não, Não. Você vai dormir comigo hoje, tá? A despedida. Já preparei o vinho. Epa! Aí o filho de Davi, bença, pai. Amanhã o soldado leva ela lá para o harém teu, tá? Ela disse, eu vou pro outro harém? Hoje você pode pedir qualquer tipo de beijo que eu dou. Epa! E a festa foi grande, véi. Olha, tá na Bíblia isso. Você já leu isso na Bíblia? Nunca leu não, né? Pois leba. Mas Deus não puniu, Deus não se meteu em nada, foi um acordo entre pai e filho. Olha, entendeu? Aí Davi ficou lá, ela disse, já que eu vou pro outro harém, junto da mulher que eu cresci com ela, você pode pedir o que eu quiser, tá? Aí Davi disse, faça uma massagem no meu ombro, tá? Eu faço com a boca, com a mão, com o pé, faça com a mão, tá? Epa! Foi 1001 noites. Foi, de amor. Tá escrito na Bíblia, mas ninguém nunca falou isso pra você, você nunca ouviu. E aí, Deus não se meteu, não? Deus não se meteu, não. Mas já teve casos, tá entendendo? Da mulher mostrar o cabelo, alguma coisa, e ser punida, ser morta. Entendeu? E aí não. Ainda teve outro. Uma coisa que se o cara fizer hoje, Davi quando foi, estava velho, estava com frio. Davi tinha 18 mulheres, mais a mulher de Urias, que ele casou com ela. Inclusive a mulher do bêbado estava com ele, aquele bêbado que queria brigar com Davi ia arrancar a cabeça dele. A mulher, não, calma, vamos resolver a situação. E aí, quando Davi ficou velho, ficou tremendo, né? Aí botava as cobertas, mas Davi estava tremendo. Aí o babão de Davi disse, arrume uma moça virgem, que tem mulher que é quente, que é uma pedra de... uma brasa. Mulher quente e nova, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Que loura bonita, né? Cantava. Lembra da loura? E aí, o cara teve uma ideia. Traga uma menina virgem quente. Para você saber se a menina é quente ou não, é só apertar a mão dela. Se a mão estiver quente, o resto é quente. Olha! E se botar o dedo no sovaco? Aí pronto. Aí você sabe de tudo. Aí foram atrás de uma menina quente, aí acharam. Essa daqui é pegando fogo. Já é de nascença, já nasce assim. Levem para Davi. Tirem a roupa dela e mandem ela se abraçar com o velho. Olha! Para você ver que o pecado, às vezes, vai muito de quem olha. Pegaram uma mulher virgem, colocaram com Davi, a mulher esquentou Davi, não Davi ia morrer de tanto frio. Eita! Mulher nova, bonita e carinhosa. E aí, a mulher aqueceu Davi a noite todinha. Olha, aí ficam os pastores, mas Davi não pegou ela, Davi não pegou mesmo, que já estava velho, já estava morrendo mesmo, era. Mas assim, mas que houve isso, houve. E pronto, tá lá na Bíblia, e pronto. Então assim, às vezes você quer condenar uma pessoa por causa de um pecado. E às vezes um acha que é para condenar, outro não acha, entendeu como é a coisa? Quando o pecado é para cima da gente, a gente fica mais ou menos, não vê Tamar e Judá. Judá queria matar Tamar, mas quando soube que ele
era o pai, ele, não vai matar não, entendeu? É. Então, assim, a questão, né, existem essas coisas na Bíblia, né? Isso era um ritual, né? Um ritual para passar energia pro velho. Pode ver que um homem que é velho e casa com mulher nova, ele vive mais. A não ser que ele morra no... A mão gelada, o coração é quente. Aí depende, às vezes a pessoa está com preocupação, a mão gela, né? Mas por isso que no Japão ninguém dá a mão, porque pela mão você sabe de tudo. Se a mão for cheinha, se a mão for fofinha, tudo você se entrega pela mão. Homem também, tá? O homem da mão grande, os dedos grossos. A mulher, ai! A mulher, a mãozinha fofinha, quentinha. Os velhos sabem de tudo isso, os novos não sabem não. O velho, se vê a mulher de blusa sem manga, ele sabe de tudo dela, pelo sovaco. Então, se tiver a mão ossuda, peluda, aí é uma coisa. Se tiver a mão fofinha, cheinha, gordinha, eita, meu pai, Virgem Maria, os velhos sabiam disso, rapaz, os velhos sabiam disso, as velhas sabem disso. Pode perguntar para uma velha de 80 anos, a velha vê uma menina sem manga, ela diz, eita, bicho gordinho, oxe, ela sabe pelo sovaco, e a temperatura sabe pela mão, ou o sovaco também. Mas pela mão, apertou a mão está quente. Por isso que se diz pé frio, mão fria. É pessoas que não têm sorte. Quanto mais quente, mais sorte tem. Tome! Por quê? Energia vril. E aí, essas coisas, alguém pode dizer, maldito seja Davi, porque Davi fez isso. Não, olha aí. Não houve moído nenhum. Não houve moído nenhum. Vai muito da pessoa. Casar com primo. É pecado? Não, na minha igreja tem muitos casados com primo. Não é errado. Mas não é. E sim, Abraão era casado com quem? Eita, Abraão era casado com quem? Olha. Do jeito que é a mão, é aquilo, tanto de homem quanto de mulher. Por isso que tem mulher que não gosta muito de apertar a mão de homem. Aí pega naquela mãozona pesada, grossa, e o cara, paz do Senhor, minha irmã! Ela, ai! Que foi? Nada. Vige! Tem mulher que é sacerdotisa, ela percebe de longe. Você nunca... Ai, Deus, que é isso? Eu nunca percebi isso, pastor. Não. Aí aqueles homens com as mãozinhas fininhas, delicadinhas, porque ele é delicado. O homem cavalo, o homem de mão jumento, aquele homem tem o dedo muito grosso, as mãos muito grossas. Ai, meu pai. Olha, Não quer dizer que é falta de fogo, não. É a temperatura, questão da temperatura, né? E isso, toda regra tem a exceção. Toda regra tem a exceção, nada é 100%. Depende de tudo, né? Existe uma regrinha. Essa regrinha os antigos usavam. Então, assim, você entendeu aí a questão do xingamento, a questão da displasia, toda a gente briga, todo casal briga, todo marido briga com a mulher, briga com os filhos, mas aquelas casas que vivem... Eu fui numa casa e lá, desde a mãe matou o pai de tanto brigar. O céu é azul, é roxo, é azul, é roxo, é arroxo, não é azul, é roxo, é azul. E aí veio a filha vive só, não tem homem nenhum, que ninguém aguenta. Mas eles não sabem, é que nem pum, ninguém sente o cheiro do seu próprio pum, nem hálito. E nessa casa eu fui fazer uma oração, gente, e eu vi uma chucaveira. E o chucaveira estava abraçado com a menina dela. Olha, o bicho todo seco, os braços secos, a cara seca. Olhou para mim assim e fez... Quem é que vai tirar esse chucaveira? Pode tirar da menina, mas da casa não sai, porque a família é assim.
Aí como é que faz para sair? É parar. Porque esse ambiente gera uma energia, como se fosse uma luz. E essa luz atrai, como é o nome? Os besouros, entendeu? A Bíblia não diz: se a sua luz for trevas, grandes trevas serão? Proibiram casar com primo por causa das possíveis doenças genéticas, sim. Aí tem esse detalhe aí, né? Mas eu conheço muitas casadas com primo que não tem. Prima, duas irmãs com dois irmãos, Então a displasia energética pode acontecer também por sentimento aflora. Muita raiva. Muito ódio. Assim, um sentimento aflora. Muita reclamação. Mas aqui não presta, aquele fulano não presta, ninguém presta, abre um portal. Cristo foi quem falou, a palavra de Deus foi quem falou, não é Joicinho de Assisim. Eu prego a libertação. E qual é a libertação? Fechar esse maldito portal. Aí o que acontece? Abre um portal. Cristo não falou de tudo. Você tem que guardar seus peitos, tem que guardar sua vida, tem que guardar tudo. Mas de tudo que você tem que guardar é o coração. É o coração que tem que guardar. E tem coisas que acontecem com uma pessoa e a pessoa não tem o coração dela. Entendeu como é a coisa? Entendeu? A namorada, por exemplo. A menina vai namorar com o Tonhão. Aí diz: Tonhão, tu bota assim, tu beija eu só com a ponta da língua. Aí Tonhão: sim. Tonhão tem 65 centímetros de língua. Eita! É o predador, aquele predador do cinema, né? Aí você bota só a ponta da língua na minha boca, tá? Aí Tonhão: certo? Sim. Aí na hora do beijo, meu amigo, Tonhão empurra a língua que sai no ouvido dela. Ai! Aí tem delas que eu tô traumatizada. Aí ela gera um sentimento que abre um portal, ali não casa mais nunca, ali não vai ser feliz, nem vai ter orgasmo, nem vai ter filho, vai se lascou. Mas tem outras que aconteceu a mesma coisa. O Tonhão enfiou a língua com toda a força, ela reclamou, deu porrada nele, deu tudo. Mas não, é assim mesmo, né? Bicho recavalado da pílula, cavalo nojento, mas aí foi até bom. Epa! Então assim, uma mesma coisa acontecendo com pessoas diferentes, só que é a postura. É a postura da pessoa que vai definir o mal e o bem. Entendeu como é a coisa? É a sua mente que define. É o portal, é o seu coração. A primeira reclamou e ficou traumatizada pro resto da vida. Sim, eu estou te contando um caso real. Não é fictício, não. É real. Tá aí, solteira, sem filho, sem nada. Só quem vai comer é a terra. Por quê? Por causa do Tonhão da língua grande, que ela mandou botar só a ponta. A língua não tem cabeça, não. A língua tem ponta. E aí o cara enfiou a língua que saiu no lado do ouvido, assim. E houve o mesmo caso. E a mulher está casada, bem casada, feliz, com filho. O que foi que houve de diferente? O coração dela. Um odiou. E esse ódio está com ela até hoje. É crente da igreja, mas vai morrer só. Nem vai arrumar nem mulher, nem nada. Ela odeia tudo. Então lascou. E a outra? Nada, Tonhão rei safado, mas aí vai, casa e é feliz. É o coração. É como aquela mulher: um cara passou a mão na minha bunda. Aí eu vou ser infeliz, eu odeio o homem porque passou a mão na minha bunda. Pronto, prepare-se para viver a vida toda lascada, fulilila, lascada mesmo. Por quê? Porque você abriu um portal. Entendeu? E o pastor, o meu trauma foi chifre. Deixa essa porra pra lá. Deixa. Eita, escapou. Deixa isso pra lá, que se dane. E arruma outro homem, vamos embora. Então, assim, eu sei que dói, mas o que pode fazer? Vai viver a vida toda: ai, eu não vou arrumar homem. Até a mulher bota chifre em mulher. Então, assim, a questão se você viver traumas, não vai viver.
O trauma impede da pessoa viver. Todo mundo tem trauma, todo mundo. Agora às vezes o coração é que é o portal. Vamos ver, vamos. Aquele cara que matou, dizem que ele matou 19 mulheres, por que ele virou um matador? Ele disse que virou um matador porque a tia dele transou com ele com 13 anos. Ai, meu pai, uma tia dessa era tão legal. Então a tia dele transou com ele com 13 anos e ele usa essa desculpa para matar 19 mulheres. Isso é o cão, rapaz, é o demônio. É o demônio. O demônio no coração dele. Porque eu conheço o rapaz que começou com 12, conheço mulher que começou com 11 e não tem trauma. Com tio, com primo, com irmão, tá lasqueira. Ele se aprisionou no trauma e aí o demônio encostou e ele começou a matar mulheres. É um inútil, não sei para que ele veio viver nesta vida. Ele veio para desgraçar a vida dos outros. Uma coisa dessa, para um adolescente, é uma bênção. O cara arrumar uma tia dessa é uma bênção. Quem é o adolescente que nunca pensou ter uma tia dessa? Meu pai. Não, porque ela me usou, tal. Ave Maria. Vai tudo do coração da pessoa. Cristo falou, a vossa boca me elogia, mas o vosso coração está distante de mim. É o coração. É o coração. Você pode falar facilmente, está entendendo? Então, assim, às vezes uma coisa para uma pessoa boa. Tem aqui no nosso canal, tem uma membra da nossa igreja que engravidou com 12 anos. Ela engravidou com 12. De um rapaz de 13, ou foi 14. O primeiro namorado dela no portão. Foi a primeira dela, ela engravidou. Primeira. Ela engravidou com 12 anos, antes de 12. Com 13 anos ela já era mãe. Hoje a filha dela parece com a irmã dela. A filha dela, todo mundo acha que é irmã. Aí, esse rapaz que fez o menino era novo, né? E não pôde assumir o relacionamento. Mas ela disse, tá bom. Aí ela cresceu, foi trabalhar, a mãe ajudou, tal, ela trabalhou, se formou, casou de novo, teve mais 2 filhos. Aí hoje, essa filha, que ela teve com 12 anos, é linda e maravilhosa. Mas se ela dissesse, esse cara estragou minha vida, ele acabou minha vida, ele acabou minha vida, acabou mesmo. Você está entendendo que vai depender do jeito do coração? Vai depender do jeito do coração. A displasia, eu não estou falando em questão de pecado. Pecado é outra coisa, porque um acha que outro acha que não é, um diz que é grande, outro diz que é pequeno. Então, assim, a menina, ela aqui ao vivo na live, ela disse, pastor, eu engravidei, ela teve filho com 12 anos, quer dizer que ela engravidou de 12. E aí? A mãe dela era fantástica. Chega, minha filha, vamos lá. A mãe dela deu toda a assistência, ela não teve problema nenhum de parto. A criança nasceu normal. Olha, e ela virou mulherão, pegou um tipão. E a mãe, aí, menino lindo, maravilhoso. Vai tudo da mãe e do pai. Mas se a mãe fica assim, ai, meu pai, acabou essa vida, desgraceira, miséria. Aí a menina, aí lascou a vida. Aí ele ia dizer, eu não sou feliz, eu não me formei, por causa daquele menino no portão, não sei o que lá. Pronto, tá vivendo trauma, eu não quero mais homem é uma miséria. Você tá me entendendo? Então, assim, vai muito do coração, gente. Do jeito. A oferta da viúva foi de coração. Você está me entendendo? Esse rapaz, eu acho que ele abriu um portal para um demônio, para um Exu Caveira. O Exu Caveira entrava dentro dele. Ele tinha prazer na morte. Não tinha nada a ver com a tia. Nada. Está entendendo? Vai tudo do coração. Tudo. Na nossa igreja tinha um casal maravilhoso. E quando o casal fazia aniversário, que era o pastor presidente, a gente ficava, beija, beija, beija. Aí a missionária ia e dava um beijo na boca do pastor. A igreja inteira, valeu, valeu, valeu. Que coisa linda. Mas se for para outra igreja, a igreja vai dizer, safadeza. Pastor presidente dando um beijo na boca da missionária. Safadeza. Vai muito do coração, gente. Coração de Judas. Judas teve o que os outros tiveram.
Até um cargo de... Ele era tesoureiro de Jesus. Mas o coração de Judas era mau. Tudo vai do coração. Tudo vai do coração. Por exemplo, o marido trabalha. Se a mulher tiver um coração mau, ela vai dizer a desgraça, só vive trabalhando para pagar as contas dela. Essa miséria, é uma vez por semana, essa condenado. É o coração. Gente, de tudo que você tem que guardar, de tudo, diga comigo, por favor, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque qualquer coisa, por exemplo, às vezes a gente não consegue atender a demanda das pessoas. Às vezes a gente marca e não cumpre. O que eu posso fazer? Entendeu? Mas às vezes tem gente que já vem com o coração mal. Pastor velho, não quer atender ninguém. Miséria. Eu cheguei agora, eu sou ouvinte. Aí eu digo, tá certo. Eu não atendo mais, Deus me livre. Já chegou atirando, minha irmã? Calma. Né? Vai muito do coração. Olha aí, Nazira. Faz 3 meses que eu conversei com Nazira. José Galiza, faz 1 ano que eu conversei com José Galiza. Então vai tudo do coração. O coração é quem manda. Entendeu? Mandou uma bem-cumba hoje, foi, ó que maravilha. Iremos fazer. Deus te abençoe grandemente. Então assim, você também pode ensinar seus filhos a ter um coração bom. E você pode ver uma coisa boa como ruim. E pode ver uma coisa ruim como boa. Você está entendendo? Vai tudo do coração. Então por isso que Cristo falou, de tudo, teotu deodó, que você tem que guardar, é o teu coração. Coração é terra que ninguém anda. Por exemplo, eu gosto de brincar, às vezes eu fico me segurando para não brincar. Aí tem gente que ama eu brincar, tem gente que também não gosta. Então, o que eu posso fazer? Não é verdade? Vai do coração. Vai do coração. Então, os erros também dos outros também vai do coração. Tem gente que pode fazer um bicho, outro não pode. Entendeu? O conselho de Deus é, de tudo que você tem que guardar, de tudo, o mais importante é guardar o coração. Mágoa, rancor, vai tornar a casa um antro de demônios. Você está entendendo? Não ensine os seus filhos a odiar seu pai. Não ensine os seus filhos a odiar a mãe. Aí tem mãe que fica ensinando. Seu pai não presta, é um condenado, é um miserável, me traiu, aquele condenado, aquele pesta, aquela desgraça. E às vezes não é nem o pai, é a avó. Eu conheço um caso da mulher que engravidou e ela estava sem emprego e ela deu a filha para a sogra criar. E a sogra era narcisista. Aí a sogra começou a dizer, sua mãe não presta, sua mãe... E ela enlouqueceu, ela foi para o hospital psiquiátrico, ela passou 2 anos no hospital psiquiátrico. Foi. Antigamente não tinha esse negócio de hospital psiquiátrico, né? Ficava lá tomando injeção, dormindo e tal. Ela recuperou a mente, teve outro filho e se ajeitou. Graças a Deus. Mas a avó dizia, sua mãe é miserável, sua mãe é condenada, sua mãe é miserável. Chama-se alienação parental. E a guria cresceu, odiando a mãe. Odiava a mãe. A mãe nunca deu uma tapinha na bundinha dela. O que a mãe fez foi dar a filha porque estava ficando doida da cabeça. Espíritos atacando ela, né? Hoje a gente compreende que eram espíritos. Ela não deu sorte nem do Rio de Janeiro, nem deu sorte nessa região do Nordeste. Ela ficou para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E ela foi mãe porque ela não abobou. Ela não abobou, não. Ela passou fome, passou necessidade, mas não abobou. E aí ela deu para a sogra. E a sogra, não presta, sua mãe é condenada, sua mãe presta, sua mãe não sei o que lá, sua mãe... E a guria começou a ter ódio da mãe. Sabe o que é ódio? Ódio. E aí não é mais guria, uma mulher, não tinha nenhum contato com a mãe. E aí a mãe botou para morrer. A mãe tem 3 filhos, né? 2 meninas e 1 menino. 3
Aí tem o menino, essa menina mais velha, o menino e essa outra que odeia ela. Aí ela botou para morrer. Aí ela ficava. Ela morria e ressuscitava, morria e ressuscitava. Ela chegou a ressuscitar na pedra, pedindo para ver a filha. E a filha não foi. Aí vieram atrás de mim, Joilson, você pode ir falar com fulana? Para ela falar que fulano está morrendo e voltando, e ela só volta pedindo pela filha. Aí eu já sabia do caso, eu digo, alienação parental o nome. Quantos anos tem essa menina? 20 e poucos anos, 29. Vou não. Pastor, vai ajudar? Eu digo, vou não. Vou não, porque ela nunca fez mal à filha. Essa avó dela é uma miserável, ela vai pagar no inferno. Vai. Mas, rapaz, ela chegou a morrer. Foi pra pedra, botaram ela na pedra, ela ressuscitou na pedra e só chamando a filha. Que ela queria pedir perdão à filha, alguma coisa assim, sei lá. Eu não posso não, vou não. Porque ela já é da idade. E ela não foi não, a mãe morreu. Até o médico disse, que mulher difícil de morrer, velho. E era uma doença terrível, e ela segurava, ela ia, ela voltava, Aí morreu. Aí eu fiquei, mas rapaz, né? Sei não. Aí a avó tá aí, mas mas a filha criou um ódio tão grande da mãe, sem ter motivos. A filha, a sogra, ela não presta, ela é uma safada, ela é ruim, ela é rapa, ela não sei o que, ela não sei o que, ela não sei o que, ela não sei o que. Porque a avó não queria que a filha gostasse da mãe. Porque ela pensou assim, se a filha gostar da mãe, eu vou perder o domínio. Entendeu como é a coisa? Então, blá, 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 blá. Aí nunca fale mal do seu marido, nem da sua esposa. As pendengas que você tem com homem, com mulher, é entre você e ela, entre você e ele. Não tem nada a ver com filho. Mas aí as pessoas colocam os filhos no meio, seu pai não presta, seu pai é um safado. Eu conheço mulheres que até hoje choram. Porque a mãe disse que era um safado, sem vergonha, cachorro, miserável e tal. E o pai morreu e ela não foi ver. E aí hoje ela percebe que o pai não era tão ruim assim. Mas a mãe queria que o pai fosse ruim. Entendeu? Era um problema. Então, a cabeça se faz, a mente se faz, o coração se cria. Então a pessoa fica. E também já houve caso que a mãe chamava o pai de porco. Aquele porco. E eu conversando, chama não, tá? O pai rico, poderoso. Eu digo, eu faço amizade, porque aí o pai vai favorecer o filho. Não quero nada dele. Mas o filho é filho único, né? De um cara milionário. Olha, aquele porco. Aí esse ódio passa. E às vezes passa de diversas formas. Entendeu? Quando o filho chegou numa idade, ela se desesperou. Porque o filho disse, eu não quero ser igual ao meu pai, o porco. Mas o que o pai fez de errado? O pai apenas não quis a mãe e é rico. Mas era porco. Aí ele disse, mamãe, eu não vou ser porco, que nem meu pai. Eu vou ser uma porca. Eita, véi! Aí ela caiu no desespero. Ela disse, eu não quero ser homem. Eu quero ser mulher. Que nem a senhora. Rapaz do céu. Que lasqueira, meu amigo. Aí, meu Deus. Então, assim, o que foi? Será que foi macumba? Será que foi feitiço? E eu fiquei... ela também, né? Ela pediu, porque a mãe foi muito pesado para a mãe, né? Filho único, né? Não vai querer casar, não vai querer, né? Com mulher, não. Porque ele quer ser mulher, né? É uma opção dele, né? Parabéns. Mas assim, para a mãe naquela época, ficou muito chocado. Eu também fiquei porque eu queria ver tudo bem, né? E até onde eu acompanhei, até hoje eu oro, eu peço a Jesus Cristo que dê do certo. Eu não sei se melhorou,
eu perdi o contato, né? Eu devia ter aconselhado melhor, não sei se eu errei no aconselhamento, né? Mas eu acompanhei esse caso, eu fiquei muito triste porque a mãe se desesperou. Mas todo mundo... Então, assim, não fale mal do seu marido pro seu filho. Que, de repente, o seu filho diz, eu não quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à senhora. Tá, menina? E aí virou a mesma coisa mulher também. Então, isso chama-se alienação. O que é alienação? É prender o coração. Prende o coração. Isso acontece de diversas formas. A mãe feia teve um filho bonito. E ela dizia que toda mulher bonita é rapa. Onde é que ela tirou essa história, hein? Onde é que ela tirou essa história? Das frustrações pessoal dela? Eu estou te contando casos reais. Esses casos eu não estou contando assim para gerar problema. É para não gerar. Para você, eu e todos nós não agir assim. Então ela era feia. Eu acho que ela se achava feia, porque eu nunca achei ela feia. Tá entendendo? Porque tem mulher que acha que é feia porque é gorda. E às vezes tem gente que acha que o gordinho é mais bonitinho, né? E assim por diante. Então ela dizia que toda mulher bonita é rapa. E que se o filho casasse com uma mulher bonita, iria ser corno. Olha! E o menino odeia mulher bonita. Odeia mulher bonita. E na igreja apareceu para ele uma mulher bonita e rica, podre de rica. Uma jovem. Doida por ele, mas ele não quis não. Quis nada. Mas por que ele não quis? Porque a mãe disse que toda mulher bonita é rapa. Da onde ela tirou isso? Por favor. Alienação, o coração. Então não repasse, não devemos repassar para os nossos filhos as nossas frustrações. Não viva traumas, viva Cristo. Guarda o teu coração. Por exemplo, todo mundo que vive na igreja deve ter queixa do pastor. É impossível a gente viver numa igreja e não ter queixa do pastor. No mínimo, ele vai pisar no teu pé no dia de culto. Então, você vai destacar só o mal. O cara passa 20 anos numa igreja e só destaca o mal, só destaca o mal, só destaca o mal. Ei, você não está guardando o seu coração. Alguém disse que você é feio e você acredita, você não está guardando o seu coração. Você namorou, não deu certo e agora você não quer mais ninguém, você não está guardando o seu coração. Seu marido erra, quem é que não erra? Sua esposa erra, aí depende, quem é que não erra? Quem não errou, atira a primeira pedra. Então, assim, guardar o coração é você não permitir que ratos e baratas entrem dentro de você. Entendeu? As palavras negativas têm poder e as palavras positivas têm poder. As duas têm. É só como usar. A Bíblia fala quem pode usar as palavras comerá do seu fruto. Então, se usar a negativa, comerá do fruto. Se usar a positiva, comerá do fruto. Né? Então, assim, que o Espírito Santo de Deus nos mostre. Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Inclusive, uma das músicas que eu mais gosto foi uma despedida da mulher, né? Quando a mulher diz, todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Essa música, ela foi a despedida de uma mulher, que o marido oprimia ela. Ela se matou, sabia? Porque ela não, tudo que ela fazia não prestava para ele. Entendeu? Vou-me embora deste planeta. É uma história muito triste dessa música. Apesar da música ser muito linda, mas ela foi tirada de uma pessoa que suicidou. Bem, isso é o que dizem, né? E aí, ela fez essa carta e se matou. Entendeu? Mas todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. O seu pastor erra. É incrível como as pessoas acham que pastor não pode errar. Pastor erra. Pastor peida. Peida! Eu pensei que pastor não peidava. Peida assim, ó. Epa! Grande revelação hoje. Então, assim, nós temos nossos erros. Aí como a gente age com os erros? A mulher pega o homem assistindo pornô, aí ela tem vários caminhos. Ela tem corrigir ele, ela tem vamos assistir junto e vamos fazer, ela tem homem, que é isso? E ela tem separar dele.
Algumas delas se separam por causa de um filme de pornô. Pois separe, tá? Depois vai se arrepender. Ah, mas está errado. Tá, não estou dizendo que está certo, não. Mas é a forma da gente agir. É a forma. Você pegou seu marido olhando para a bunda da outra? Graças a Deus, né? Graças a Deus que ele olha, né? Aí você corrige. Tá olhando aí. Nada, estava olhando nada. Pronto, entendeu? Dá uma de tonta. Então, assim, então a questão uma crise de raiva. Maridos têm crise de raiva. Jesus Cristo teve crise de raiva. Jesus Cristo sentou o cacete em todo mundo. Você pode dizer, Jesus Cristo tão bruto, Jesus Cristo ignorante, derrubou as bancas, soltou as pombas, deu porrada nos caras, danou o chicote nos caras. Então, assim, é uma coisa assim, cabe a cada um da gente entender como é a coisa. Todo mundo olha para a bunda de mulher. E vou dizer mais, toda mulher olha para a bunda da outra. Mas, assim, o cara não está olhando para a bunda, está olhando para o cachorro. Ah, entendeu? Mas tem que ser perfeito. Tem que... Pois separa, velho. Separa, arruma um vovô de 100 anos. Então, assim, ou a gente sabe lidar com os defeitos nossos e dos outros, ou a gente vai guardar o coração. Não. A gente vai guardar capivara, cobra, caranguejo, barata. Vai enchendo o coração dessas coisas. Tá entendendo? Em tudo há o bem e o mal. Em tudo há o bem e o mal. Todos, né? Então, assim, a questão é você guardar o coração. Se não você guardar o coração, você vai ter raiva de todo mundo, né? Vai ter raiva de todo mundo. Ah, fulano errou contra mim, o pastor Cicrano errou contra mim, Cicrano errou contra mim, o meu marido errou contra mim. Aí tem mulher que queixa porque o homem quer demais, tem mulher que queixa porque o homem não quer, tem mulher que queixa porque é pouco, tem mulher que queixa que é grande, tem outra que é pequena. Ave Maria! Então, assim, guarda o teu coração. Se você quiser viver mágoa, você pode viver. Chame a mágoa. Só que essa mágoa, ela vai chamar demônios. Todo mundo erra. É possível perdoar? Não é. Então, tudo bem. Como guardar o coração? Que pergunta boa de Maria Oi. Eu estava sentindo a falta de Maria Oi. Eu estou com sua cartinha de final de ano já, tá? Guardar o coração é o seguinte. É levar na esportiva as coisas, né? Não leve tudo muito a sério, não. É considerar, né? Considerar. Considerar é arrazoar. Entendeu como é a coisa? É saber lidar com o imperfeito. Sabe por que a gente tem que saber lidar com o imperfeito? Porque nós é imperfeito e tudo é imperfeito. Dá uma de tonta. Dá uma de tonta. Peça a Jesus Cristo para guardar. O importante é o coração. Você viu aí o exemplo de Davi, da mulher de Davi, da mulher do filho de Davi. Olha aí, ó. Tudo vai do coração. Ponderar, arrazoar. Entendeu como é a coisa? Dá uma de tonta. A mulher tá lá na praia com aquela lapa de bunda, e o marido tá... é pecado, é do Satanás. Aí você vai se aproximando eu estava olhando as ondas do mar. Tava. Você sabe que ele não estava olhando para as ondas do mar. Entendeu? Mas aí se você for encher o saco dele, Ave Maria. Uma mulher casou com um cara que não olhava para a bunda de ninguém. Era só de homem. Epa! Oxê. Se levar tudo muito a sério, gera obsessão. Isso não é assim psicogogiga. É assim, ou você considera a situação, entendeu? Ou você vai broncar por tudo. Então, não leve tudo a sério, não. Leve na esportiva. A esportiva é o quê? O cara vem, chuta, dá uma bolada no outro, o cara, eita, pira, que bolada danada, rapaz. Aí começa a jogar. Quando o cara não leva na esportiva, o cara dá uma bolada, o cara vai lá, pega o revólver, pá. Deu uma bolada em mim. Sim, mas você estava no campo jogando bola?
deu a bolada, entendeu como é a coisa? Então, assim, a questão também da mulher, ou seja, quem é casado com mulher bonita, os outros só me olham de vez em quando. O cara dá um de otário e vê se tá na zona de conforto, né? Agora, se o cara chegar junto, é outra coisa. Aí, peraí, meu irmão, o galo aqui sou eu, né? E aí, se você for levar muito a sério tudo. Ai, Tonhão me beijou, a minha boca ficou toda lascada. Ih, e você deixou? Eu deixei, mas não era pra beijar com tanta força, não. Ah, mulher, esquece disso. Ai, minha boca ficou torta depois de Tonhão, ela tá torta assim, pra um lado e outra pra outro. Calma. E por que você foi namorar com o Tonhão? Então, assim, ou você leva na esportiva, ou você vai acumular traumas. Não viva traumas, viva Cristo. Todos nós temos trauma. Agora tem uns traumas que não deixam o cara viver, não. Deixa nada. Então não leva tudo a sério, né? Pastor, eu levei um chifre da namorada. E aí? O cara mas e aí? Namorada ainda pode acabar, né? Mas eu não vou querer outra namorada porque eu levei. Pô, meu amigo, só que não pode. Epa, Aí fica traumatizado e não quer ninguém. Aí fica uma pessoa amarga. Gostei, fica amarga. Ou a gente esquece para o que para trás fica, ou a gente fica lembrando e não vivendo o presente. O passado pode impedir da pessoa viver o presente e o futuro. Pedir a Jesus Cristo transformação e libertação. Então guarda o teu coração do ódio, da raiva. Entendeu como é a coisa? Desconsidera. Se for levar tudo assim, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, não, mas comigo é certo, tem que ser certo. Ei, calma, né? Calma, e vamos viver a vida. E você tem que ter consideração até com você mesmo. Você tem que considerar que você é humana, que você é humano, e que você erra também. Se lembrar demais, reforça. Pronto, gostei desse. Se lembrar demais, reforça o acontecimento. Fortalece. E faz repetir. Mas que o Espírito Santo de Deus sare todas as feridas. Sare a nossa alma e a nossa vida. Amém? Eita, que maravilha, que conversa boa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda tarde eu estou aqui, tá?